fim, o Malsan falou, ó, pera aí, tem mais uma coisa. De repente vem um carrinho com 2 mumiazinhas. E pegou todo mundo de surpresa. O ponto principal é, depois das múmias do Malsan, surgiram outras múmias. E essas, sim, são múmias encontradas lá no Peru. De fato. E essa tal Maria, ela recebeu algumas análises genéticas entre os anos de 2020 e 2021 e descobriram que ela possui entre 70% e 80% de DNA humano e, pasmem, entre 20% e 30% de um DNA de origem desconhecida. Sobre o DNA desconhecido. Vamos com calma. Desconhecido pode ser explicado, na verdade, por muitas coisas. Primeiro, a explicação mais fácil, talvez, seja de que é uma fraude. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca ordenou um avião. Ela teve contato imediato de 3º grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz arqueólogos, escavações, pesquisas, sarcófagos e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá de Munhaticabal, Gustavo Cornaccione, o Imhotep de Jabuticabal. Como estás? Rapaz, eu fui homenageado com Thundercats e a múmia, né? É isso aí. Olha, muito bom, muito obrigado. Como estou? Cara, puta, velho, não tá legal. E aí, tudo bem? Não esperava menos. Pessoa vendo aquela animação e aí, mano, beleza? Como é que tá? Cara, tá uma merda. E lá de Tuntanté. Nossa, rapaz. Eduardo Oliveira, o Tsukalos de Taubaté. Como estás? Agora sim, mais uma múmia no paraíso. Eu tinha falado isso no outro episódio, mas não deu tempo, agora tá sossegado. Agora efetivamente uma múmia no paraíso. Sim. E voltando aqui pra gente continuar o nosso papo lá de Mogi das Múmias. Olha, boa. Alexandre Everton, o Ramsés de Mogi das Cruzes. Salve, gente. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Dessa vez não demorou tanto pra eu voltar, né? Nem colocaram na geladeira de volta, né? Não deu tempo nem de esfriar o corpo, a gente já tava trazendo de volta. Pois é, quem foi o responsável por isso? Em cima da mesa. Não precisou, na verdade, me colocar na geladeira, porque tá frio do mesmo jeito, né? Continua congelado. Continua frio. Acho que encerrou a gravação, ele não saiu, ele ficou aqui. Pode ser. Preso, faz 3 semanas que ele tá aqui, assim, uma hora eles vão voltar. Alguém tem água aí? Aí a gente... Imagina, cara, você entra no grupo aqui da gravação, você acabou de criar a sala, é só você que vai estar aqui, e você sabe que não tem mais ninguém, de repente você escuta. Oi? Foi a gente chegando no grupo de apoiadores quando a gente criou o Adriano. Eu cheguei à conclusão, na verdade, que nós 3 fomos contratados por alguém. O podcast Contato não é nosso. Quem criou isso foi o Adriano. E nós somos manipulados. A gente não sabe ainda que, na verdade, nós somos contratados. É tipo aquela imagem do chefe sentado na cadeira, assim, só aparece as costas da cadeira e a mão dele, né? Quando ele vira de frente, ele tá com um gato no colo, assim. Um monte de televisão na frente dele. Ele tá fazendo assim. carinho no gato, assim. Ele falou, lá, é o Adriano. Então, mas ninguém me avisou que tinha que sair, cara. Aí a gente pode ter um problema.
Bom, meus caros, vamos continuar o nosso papo, sim, sobre a região ali de Nazca, né? Episódio das linhas de Nazca que nós soltamos recentemente no nosso podcast. Episódio polêmico, que deu muita conversa, muitos comentários, né? E agradeço todo mundo que veio comentar, veio xingar a gente. É isso aí. Pode vir. Pode vir. Tá ajudando do mesmo jeito. Tô acostumado. Tá? Estamos acostumados já. E aí, nisso, nós vamos continuar, como nós dissemos. O assunto não teve como a gente avançar com o papo das múmias de Nazca, porque tinha muita coisa para ser falado. Então nós preferimos fazer um outro episódio para dar um pouco mais de atenção nesse assunto que é intrigante e já está em pauta na ufologia mundial há muito tempo, e a gente acabou não dando atenção no caso das múmias de Nazca aqui no podcast O Contato. O Guto chegou a participar com o PH no Acredite Se Quiser, falando sobre as múmias de Nazca, mas era um outro momento, eu acho que fazia pouco tempo que tinha tudo acontecido, né? Tudo tinha sido revelado, mas agora nós estamos aqui de novo com mais algumas informações, mais algumas novidades para a gente poder resenhar um pouquinho mais. Porém, antes da gente iniciar esse episódio, você que é aquele que sempre fica... o episódio começou com 20 minutos, então se prepara porque vai começar com 20 minutos. Por quê? Antes de iniciar o nosso episódio, meu caro Gustavo Cornacchione, fale, meu caro Gustavo Cornacchione, sobre Ruído Oficial, o livro de Gustavo Cornacchione. Pois é, estamos aí com uma campanha no ar em parceria com a Edições Cosmos, do nosso amigo Leonardo Bussadori. A campanha do livro Ruído Oficial, como a CIA manipulou a ufologia. Eu comecei a escrever esse livro quase no 3º episódio desse podcast. Na época eu estava escrevendo entre ele e um outro, que futuramente vai sair também. E à medida que a gente foi gravando o podcast, foi estudando para fazer os episódios, o livro foi se escrevendo junto, né? E o objetivo dele não é ser um livro que vá provar para aquela pessoa que é cética que o fenômeno é real. Não é esse o objetivo dele. Mas o que eu queria responder era uma pergunta que a gente sempre ouvia no grupo de apoiadores, pessoas que conversam com a gente no privado, no Instagram, que é assim, cara, como é que ninguém fala disso, sabe? Como é que isso não aparece? Algumas informações que a gente acha muito interessantes, muito relevantes, e não é destaque, né? Ou mesmo casos, histórias, assim, muito fortes e tal. E muita gente comentava isso com a gente. E eu queria responder essa pergunta. Por que isso não aparece por aí? Eu suspeitava, pensei, bom, eu sei que já existiram algumas estratégias, algumas histórias a respeito da CIA na manutenção desse segredo, né? Então eu passei a investigar isso. O livro ele foi todo escrito baseado em documentos oficiais, né? Nem todos os documentos estão no livro, mas assim, tem um apêndice nele no fim que tem acho que quase uns 13 documentos da CIA traduzidos. Então você tem o documento oficial lá, impresso ali, e a tradução dele. E é muito legal, cara. O livro tá... Visualmente o livro ficou muito bonito. Vocês estão vendo a capa dele por enquanto, mas assim, o miolo do livro interior não é só um conteúdo literário, mas é visual também. Praticamente todas as pessoas que são citadas no livro tem foto dela lá. Então tá em campanha no Catarse. Se você clicar em Catarse, entrar em catarse.me, na busca lá você pode colocar Ruído Oficial e vai ter lá 5 formas de apoio diferentes, cada um com uma recompensa diferente. Queria dizer que o livro ele tem uma meta de apoio, mas não depende da meta para o livro acontecer, para o livro sair. Independente de atingir essa meta, nós vamos dobrar a meta. Independente de atingir a meta, o livro vai sair, vai ser publicado mesmo, depois as pessoas vão poder comprar na livraria, só que lá vai estar um preço um pouco mais, um pouquinho diferente para cima, né? Então se você quiser garantir esse livro já, que está muito legal agora, por um belo desconto, a oportunidade é agora. Muito bem, então, meus caros, tá aí dado o convite mais uma vez. Se você não ouviu a nossa live do dia 25 de julho,
que está no YouTube, que foi o Jornal Fofocas. Para quem não sabe, nós agora vamos começar a fazer Jornal Fofocas em live, uma vez por mês. Então, a última segunda-feira de todo mês, nós vamos fazer um Jornal Fofocas falando das principais notícias do mundo da ufologia. E nessa primeira live, né, do Jornal Fofocas, nós trouxemos o Guto explicando, o Léo Bussadori também explicando o projeto, tá? Então lá tem as imagens para quem quiser ver. E, obviamente, daqui até o final da campanha do Catarse, que eu acredito que é até o meio de setembro, o link estará na descrição do episódio, né? E para quem está ouvindo esse episódio daqui a algum tempo, né? Se você está vindo, né, no passado ouvindo esse episódio, pode procurar que você pode encontrar esse livro na Amazon ou em outros links, tá? Quem sabe a gente consiga aí fazer esse livro atingir uma meta que ele sempre vai existir. A gente não vai ter aquela métrica de parar de vender e ele parar de existir nas livrarias ou de comprar. Que vocês possam sempre poder comprar esse livro. Então, meus caros, é isso. Tá dado o recado. Vamos então ao nosso episódio sobre as múmias de Nazca. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. Muito bem, então, meus caros, vamos lá, vamos continuar o nosso papo. No episódio 91, nós fizemos aí esse papo sobre as linhas de Nazca. Tô certo, senhores? Eu tô falando besteira. 92? Eu acho que sim. Foi 92. 92, episódio 92. 91 foi o de filmes. Nós fizemos o episódio falando sobre as linhas de Nazca, onde a gente debateu ali um pouco, né, da geologia do lugar. Falamos ali um pouco da cultura do lugar, demos algumas caneladas também referente à arqueologia, mas é aquele negócio, a gente tá aqui batendo papo, a gente nunca colocou, né, na nossa carapuça o papo de especialistas. A gente tava batendo papo, né? Mas enfim. Isso aqui é uma conversa de bar. Deixa eu só dar um recado rapidinho, aproveitando que eu invoquei aqui uma figura mítica da internet. O Vini começou o episódio justamente comentando isso e falando que um monte de gente veio fazer comentários. Assim, claro que todo conhecimento que vem de uma forma que verdadeiramente agrega e vem com educação e vem apontando os erros em que a gente cometeu equívocos ou até indicando onde a gente pode encontrar informações sobre isso, cara, é sempre muito bem-vindo. E um dos objetivos do contato é justamente a gente fortalecer esse senso de comunidade, onde as pessoas trocam conhecimento. Isso é importante. Agora, uma dica. Se você quiser xingar a gente, no grupo de apoiadores a gente sempre lê, tá? Se você for apoiador, com certeza a gente vai ler o seu xingamento. E como é que faz, meu caro Eduardo Oliveira, para entrar no grupo de apoiadores? Para entrar no grupo de apoiadores, você pode verificar o link aqui na descrição desse episódio, seja na sua plataforma de áudio aí, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Fluffers, ou então no vídeo aqui no YouTube tem o link do Apoia-se, apoia.se/ocontatopodcast. Lá você tem opções de apoio ali, todas levam ao nosso grupo de apoiadores. Mas aí eu não tenho como contribuir todo mês. Tudo bem, não tem problema. Entre em contato com a gente, seja pelo e-mail que está aí embaixo, ou então pelo Instagram, enfim, qualquer forma aí que você achar de entrar em contato com a gente, fica à vontade. E pode fazer um Pix pra gente, que inclusive é o nosso e-mail, que está aqui na descrição também. Fazendo esse Pix, você entra lá pro grupo de apoiadores e aí a gente vai ler o seu xingamento com total certeza e com muita atenção.
E olha que nesse grupo de apoiadores, respeito com a gente é o que não tem, né? Uma coisa que... Nossa, não. Respeito nenhum com a gente. Sinceramente. Moral nenhuma, a gente Eu fico tem. até horrorizado. Eu não escrevo muito, mas eu leio ali algumas coisas e, sinceramente, eu fico horrorizado. Eu só vou comentar depois que eu falar com o meu advogado. É melhor. É melhor. Tem figurinhas sendo criadas ali que é melhor a gente deixar quieto. É bem isso, é bem isso. Bom, meus caros, então vamos lá, continuando o nosso papo sobre as múmias de Nazca. E antes, eu quero puxar com vocês, o primeiro ponto é, não tem como a gente falar de múmias de Nazca e não falar de Mao San. Não tem como. Eu gostaria que a gente não precisa entrar nos méritos minuciosos do Mao San, pro pessoal, né, pra gente fazer um episódio sobre ele, até porque eu acho que ninguém gostaria de um episódio só sobre o Mao San, mas ele é uma figura central na história das múmias e isso é inegável. Eu gostaria que vocês, se vocês conseguirem, eu acredito que consigam, trazer pra gente quem é Jaime Mao San. Por que ele é tão polêmico e até, vamos dizer assim, contar esses pequenos detalhes dele pra gente chegar no momento onde as múmias vieram à tona na polêmica. Que foi aí que todo mundo pegou e falou, o que são essas múmias? Como assim? Né, que foi lá no começo do ano passado, no Congresso mexicano, onde o Jaime Mao San apresentou as múmias dele, né? Mas quem é Jaime Mao San e por que o pessoal fica tão com o pé atrás com esse cara? Cara, o Mao San, ele é um, assim, dos mais conhecidos e também, ao mesmo tempo, mais controverso, né? Jornalista e ufólogo da atualidade. E ele é mexicano, nasceu em, se eu não me engano, em 1953. E, assim, ele foi repórter investigativo, foi correspondente internacional, trabalhou em vários veículos de imprensa tradicional. Só que com o tempo ele passou a se dedicar quase exclusivamente a estudar e divulgar o assunto de fenômenos ufológicos e eventos paranormais, né? Ele achou esse filão na mídia mexicana lá e é um cara que, assim, tem muito espaço. No México, todo mundo sabe quem é o Mao San. A gente no Brasil sabe, né? O Mao San, ele é polêmico, justamente até por fraudes, assim, ou então boatos que espalha, coisa que ele vende a história como uma coisa e o negócio não era muito bem aquilo. Mas não dá para negar uma coisa. Eu não conheço um ufólogo ou pesquisador ou jornalista, ele é as três coisas aí, que tem o alcance e a influência dentro de um país como ele. Sabe? Ele é muito grande no México. Seja para você considerar ele uma fraude ou levar ele a sério, ninguém ignora, sabe? É como uma personalidade lá no México, como um Faustão, um Silvio Santos. Todo mundo sabe quem é o cara. Então, você imagina o impacto que isso vai ter na própria sociedade, né? Hoje em dia, o Mao San é milionário, o cara é muito rico, tem aquele projeto Gaia TV, produz documentário, filme, se não me engano, ele tem um canal de TV e tudo mais. Tem. Mas, assim, não dá pra negar a influência que ele tem. E aí, a questão das múmias de Nazca, a gente tá falando disso, isso se tornou um assunto agora, assim, meio recente, acho que foi ano passado, né, que começou a se falar disso, só que é uma coisa que vem desde 2015. Ganhou a proporção que ganhou agora, muito em função do Mao San ter começado a apresentar essa história de forma mais explícita. Porque a investigação e os espécimes, digamos assim, foram encontrados já desde 2015 e estão sendo avaliados. Para quem nunca viu nada do Mao San, eu acho que se você está ouvindo a gente e acompanha a ufologia há mais tempo, eu acho muito difícil. Mas se você pelo menos não reconhece o Mao San, só jogar Mistérios do Terceiro Milênio, que era um programa que ele apresentou na TV mexicana por muito tempo. Ele não fala só sobre ufologia, fala sobre várias coisas insólitas e tal. Paranormalidade, né? Paranormalidade, mas especialmente ufologia, e foi onde ele se destacou realmente. Eu gostei dessa comparação que o Guto fez aí, tipo um Faustão. Realmente, ele é como se fosse um Faustão, o Silvio Santos
da ufologia no México. É um cara que todo mundo conhece. Ele pensa aí numa figura super conhecida da televisão brasileira, tipo um Datena, ou então uma Ana Maria Braga, um Ratinho. Cara, todo mundo no Brasil conhece essas pessoas. Cara, lembra do Goulart de Andrade que tinha na Band? Sim. Vem comigo. Lembra? Você lembra? Lembro. É meio isso, cara. Que o Goulart de Andrade, ele fazia uns programas. O programa dele passava sempre de madrugada, assim, começo da madrugada. Comando da Madrugada, se chamava-se. É isso, Comando da Madrugada. Falava de tudo que é tipo de assunto, só que os assuntos que você não veria nos outros horários, ele falava ali. E tinha vários episódios que ele fazia que era sobre coisa paranormal e tal. É como se o Goulart de Andrade tivesse, de repente, falado: opa, esse negócio de ufologia aqui, eu vou focar só nisso. E tivesse dado muito certo e ficado rico fazendo isso. É o Malsan. Era uma coisa meio submundo do jornalismo, né? Coisas que não falariam aí no Jornal Nacional, por exemplo. Ele era, assim, de passar a madrugada ao lado de travestis e visitar o Carandiru. Cara, era tipo Profissão Repórter. Isso, exatamente. Profissão Repórter são, tipo, 5 jornalistas, cada um num canto. Não, era a Liga. Era só ele e ia nos lugares, era, tipo, um episódio era em manicômio, aí o outro episódio era ele, tipo, passando uma noite na região do Baixo Meretrício e por aí vai. E de repente tinha os episódios fantasma. Tanto que tem um dos episódios mais icônicos dele é justamente sobre o ET de Varginha, né? Onde tem muita revelação boa, né? Sim. Só que aí acontece o seguinte, beleza, o Malsan ele encontrou esse nicho pra se consagrar, pra ser conhecido e obviamente ganhar dinheiro, né? O Guto comentou, ele tem a própria emissora de TV dele, que eu acho que começou a transmitir esse ano, é a Malsan Television, olha só, botou o nome dele ali. É tipo o Donald Trump colocando o nome dele em avião, em... Torre. Megalomaníaco, né? Botou o nome dele em tudo. Deve ter tatuado Trump, né, em mulheres ali, enfim. Aí o que acontece? O cara, ele encontrou esse nicho. Não só ele encontrou esse nicho, como ele entendeu que ele teria um engajamento melhor. E aí, por engajamento, a gente pode usar a definição que a gente tem hoje para redes sociais, que é aquela do falem bem, falem mal, falem de mim. Ele descobriu isso, que ele poderia ter esse engajamento maior com pautas que não necessariamente seriam mais sérias sobre ufologia. Você pode fazer uma abordagem de ufologia mais pé no chão, como você pode fazer uma super viajada. Você tá ouvindo a gente, você sabe disso muito bem. Eu acho que a palavra é sensacionalismo, né? Isso, boa, obrigado. E o cara foi full sensacionalista. Por exemplo, ele, quando teve aquele ataque do 11 de setembro em 2001, depois de um tempo ele falou que tinha uma filmagem, tinha sido gravada a partir de um helicóptero um ano antes. De um rosto. Não, do rosto ele falou também, mas aquilo lá, o que o cara tinha falado era que um helicóptero tinha filmado em 2000, um OVNI em cima do World Trade Center e tal. Cara, aquilo lá era um comercial do Sci-Fi, né? O canal Sci-Fi, que tinha sido feito com CGI. O CGI bem duvidoso, inclusive. Tipo, fadas demoníacas. Isso aí foi bem depois. Na verdade, era um grupo de morcegos. Uma história de cavalo voador. Enfim, muita coisa assim que não tem nada a ver e que se mostrou erros de identificação ou então falsificações grosseiras. E o cara faz até hoje, faz um puta do estardalhaço pra falar, olha aqui, isso aqui é de verdade, não sei o que, científicos atestam que cientistas, cara, quem falou isso? Muitas vezes ele nem tem uma confirmação realmente daquilo, mas o cara chega lá na televisão, todo pomposo, apresenta e tal, e o povo, isso não é um estereótipo, tá? É realmente uma questão, acho que, nossa, do latino, talvez, especialmente em gerações anteriores, do latino ele ter essa coisa da superstição ou da religiosidade e tal, mais do que, por exemplo, povos da América do Norte, né? Nações da América do Norte, por exemplo, bom, o México tá na América do Norte, mas Estados Unidos e Canadá, por exemplo. O pessoal é mais... ele é mais... Aqui a gente acaba sendo mais impressionável. E assim, impressionável no sentido de realmente acreditar que pode existir algo além, sabe? Esse tipo de coisa. Então, e ele foi muito em cima disso no México. Muito. E aí ele se fez. Então ele ganhou uma grana ferrada em cima disso e tá aí até hoje. Eu acho que o problema do Malsan é o seguinte, a gente aprende na faculdade de jornalismo, uma das coisas básicas, assim, premissas básicas do jornalismo,
É que o jornalista nunca tem certeza de nada. E tudo tem que ser verificado. No caso dele, ele crava muita coisa, né? E também tem outra, né? O assunto que ele fala são assuntos inverificáveis. Você precisa de ter uma pauta, sei lá, diária ou semanal sobre assuntos sobrenaturais. Você não vai conseguir ver a fidelidade daquelas informações nunca, porque são coisas metafísicas, sobrenaturais. Claro. E o problema dele é que ele crava que realmente aquilo aconteceu. Olha, no próximo episódio nós vamos mostrar aqui uma foto de não sei o quê, ou então nós vamos mostrar um vídeo de tal situação, cravando essa certeza. Ele começou a fazer isso muito antes que, tipo, perfil de Instagram, página de YouTube, canal e tal, né? Sim. O agravante, não sei se eu posso falar assim, né? É que, por exemplo, hoje, se você administra um perfil do Instagram que vai falar desse tipo de coisa, você enfrenta a mesma situação. Você vai postar esse negócio aí, mas você tem todas as fontes, tem alguma coisa, tipo, cai na tua mão, você posta. Como na maioria das vezes a gente coloca lá, não necessariamente cravando o que é aquilo. A gente só fala, ó, viram isso aqui em tal lugar. Data, local, e é isso. E aí as pessoas vão debater e discutir. Só que ele fazia tipo um programa semanal. Então tinha uma semana para verificar, selecionar o que ia passar. Então era muito mais, assim, controlado, né? Do que... Ele não tava pegando uma coisa que ele tinha que decidir em 5 minutos se ele ia postar aquilo ou não. Tinha tempo para pensar, escolher qual. Só que é um programa que assim, já tá muito tempo. Ele já tá mais de 30, quase 40 anos falando dessas coisas. Então, no meio daquelas coisas lá que ele posta, surge muita coisa interessante também. Tem muita história interessante que já surgiu de lá. Tem um vídeo que uma vez a gente perguntou pro Jorge Ueso, né? Excelente analista de imagem, desses vídeos e tal. Algum vídeo que ele considerava, cara, esse aqui eu considero anômalo, esse aqui eu não tenho explicação e tal. O vídeo que ele citou foi um vídeo que saiu no programa do Malsan. Então, no meio daquilo lá, se você conseguir filtrar as coisas, já ir com o freio de mão puxado, né? Não vai de cabeça, nossa, tudo que aparecer ali é verdade, não. E assim, tanto com o programa dele, quanto com a gente aqui, com qualquer outro canal que fala desse assunto, né? A diferença é que, por exemplo, hoje, mesmo hoje, com todas as ferramentas e possibilidades que nós temos de verificar qualquer informação, você vê a quantidade de informações falsas que circulam pela internet, tanto a ponto de ter uma CPI para averiguar fake news no Brasil, por exemplo. Você imagina isso nos anos 80 e 90, onde nada era verificável, né? Nos restava acreditar ou duvidar ou deixar sempre a pulga atrás da orelha, né? E ele sempre se beneficiou dessa possibilidade. As pessoas não podem verificar, ou elas acreditam ou não acreditam, ou ficam aí com a pulga atrás da orelha. Não só ele, como vários outros programas que tiveram aí, né? Só um último comentário aqui de como o cara vai no sensacionalismo. No final de 2020, na época do 91 de VOC, lembra do 91 de VOC? Então, eu não sei se eu posso, né, falar aqui por causa de algoritmo e tal, mas enfim, no final de 2020, quando o Covid estava ali realmente pegando ali e tal, ele promoveu um tratamento para Covid chamado hidroteno. Esse hidroteno tinha lá, eles falavam, né, que tinha uma eficácia de 96% contra o Covid e outros vírus. E aí, tipo, era um remédio natural que tinha sido desenvolvido por décadas de pesquisa por vários médicos lá, e ele estava participando disso também e tal. A comunidade científica já rechaçou, falou, mano, teve nada disso, não tem teste nenhum que comprove isso daí e tal. E chegou ao ponto do Senado, o Senado lá no México promoveu não me lembro se foi uma audiência, um fórum, alguma coisa assim, justamente para abordar esse produto como uma alternativa para o tratamento. E o Malsan deveria ter ido, né? Só que aí teve um BO muito grande nas redes sociais na época no México e tal, na televisão também. Especialmente porque o Malsan estava envolvido. Então, muita gente já vê o cara, assim, quando se trata de um assunto mais sério, que realmente envolve um risco às pessoas, se o Malsan tá no meio, os caras já
já fica com o pé atrás, os 2 pés atrás. E aí cancelaram esse evento no Senado. E até hoje, quando esse produto é mencionado, sempre existe um aviso, às vezes uma nota da comunidade, ou então alguma coisa ali que diz que ele não tem comprovação, não tem validação científica, entendeu? Às vezes eu fico pensando se caso essas múmias tivessem sido reveladas ao mundo por uma outra pessoa, se talvez nós acreditássemos um pouco mais, fosse um pouco mais fidedigno. Acho que talvez teria menos resistência. Porque você imagina a mesma coisa que o João Kleber amanhã fala assim, olha, quer dizer, amanhã não mais, porque ele já não tá na ativa, né? Mas todo mundo conhece o programa João Kleber aqui, muito famoso por ter revelações do tipo... eu sou um vampiro, ou eu me prostituía pra comer cheeseburger, essas coisas. São bem apelativas e engraçadas, né? Mas aí amanhã o João Kleber chega lá e fala assim, gente, amanhã no meu programa eu vou colocar aqui um vídeo real de um alienígena. Por mais que esse vídeo tenha sido gravado de dentro de uma nave, ninguém vai acreditar, né? Ou então assim, o marido revela pra esposa que ele é um alienígena. Então, meus caros, falando de um cara que se apresenta uma prova e ele é duvidoso, ninguém iria acreditar, Jaime Maussan, no finalzinho ali de 2023, no meio do ano, né, pra frente ali de 2023, um ano que já foi muito agitado por conta de audiência no Congresso americano e tal, no meio de uma outra audiência, no meio de um outro encontro político no México, com vários nomes juntos, hein? Tava ali David Fravor. Não. O Ryan Graves, né? Ryan Graves estava na audiência. O Rony Vernet estava na audiência. Tinha premier japonês na audiência. E aí vem Maussan e me apresenta as múmias. E aí? Deu mais credibilidade ou não deu? Cara, pra começar, como é que foi o lance dessa audiência? Não foi uma audiência. Poucos meses antes, ali pra maio, junho, por aí, tinha rolado a primeira audiência no Congresso americano com denunciantes sobre OVNIs, onde foi o David Grush, o Ryan Graves e o David Fravor. Tipo, poucos meses antes esse assunto explodiu. No México, o que rolou foi... O Maussan resolveu fazer um congresso, um fórum, um simpósio, um evento. Ele poderia ter feito esse evento num centro de eventos, numa rede de TV, num teatro, onde fosse. Como ele é um cara muito bem conectado, ele, em contato com um deputado mexicano, conseguiu a autorização do Congresso mexicano para fazer aquela audiência no Congresso, aquela apresentação no Congresso. Ele aproveitou o eco daquela audiência que teve nos Estados Unidos, que foi convocada, foi um longo processo, ela foi convocada pelo Congresso, pelo departamento, pelo escritório de comitê de segurança lá, e as pessoas foram chamadas aí lá depois, sob juramento e tal. Chamou muito atenção. O Maussan, ele tentou replicar aquilo, mas aquilo não foi uma iniciativa que partiu do Congresso ou do governo, ou nada. Não, era um evento do Maussan. Ele podia ter feito aquilo num teatro. E ele levou muitas pessoas. Como o Vinícius falou, não chegava a ser premier, o primeiro-ministro do Japão, mas ele era um deputado japonês e era membro de comitê de segurança e inteligência lá do governo japonês. Foi o Michael Sala, que é americano, pesquisador, ufólogo, o Rony Vernet aqui do Brasil. Outras pessoas, eu não vou me lembrar o nome de todos, mas se não me engano eram 9. E o Ryan Graves, né, que tinha acabado de ir na audiência nos Estados Unidos, né? Então, tipo, ele era meio que a estrela do evento. E eles tentaram, né, meio que replicar aquilo ali. Pra mim, aquilo lá lembra muito um evento que o Steven Greer fez no começo dos anos 2000, em Washington. Era Disclosure, alguma coisa, não lembro o nome do evento. E chamou a imprensa e foi um por um lá daquelas pessoas testemunhas dar o seu relato. Foi isso que eles fizeram ali. Cada uma daquelas pessoas tinha uma imprensa reunida e um público, uma audiência. Cada uma daquelas pessoas foi no microfone e contou a sua experiência. No fim, o Maussan falou, pera aí, tem mais uma coisa. De repente veio um carrinho com 2 mumiazinhas. E pegou todo mundo de surpresa. Depois de um tempo, foi-se saber, mas até hoje isso não é muito claro,
que assim, o Malsan, os caras que estavam lá para participar do evento, para dar o testemunho deles, eles foram informados que aquilo ia acontecer. Só que eles foram informados lá, na hora. Tipo, 1 hora antes do evento começar. Então, tipo, o cara já tinha atravessado o Japão para chegar ali. Tipo, o Ryan Graves ele fez um tweet depois descendo o pau no Malsan e tal. Ele quis ir embora antes do evento começar, mas acabou ficando e tal. E isso aí chamou muita atenção. Ninguém levou a sério. Claro, assim, ia ter gente que ia considerar e tal, mas aí a grande maioria das pessoas não levou a sério. Pelo fato de ter vindo do Malsan e pela forma que ele fez. Todo o estardalhaço ali e tal. Por que dá a impressão que isso foi, tipo, ano passado? Quando a gente foi pesquisar e viu a data, 2023, ficamos todo mundo surpreso. Nossa, setembro de 2023, parece que foi em 2024. Pois é, porque todo mundo achou em 2023 que esse assunto ia morrer. Tipo, daqui 2 meses ninguém tá falando mais disso. Só que não. Em 2024, em setembro, na mesma data, em setembro de 2024, foi realizada uma outra audiência, dessa vez no Peru. Lugar de onde são as múmias. Então a gente tem que explicar isso depois, ao longo do episódio. As múmias são de Nazca no Peru, mas elas foram apresentadas no México pelo Malsan. Teve uma outra audiência lá, e aí não foi no Congresso peruano e tal, foi num salão que eles fizeram. Só que aí já foram algumas pessoas que estavam participando de uma investigação em cima daquilo. Pesquisadores, cientistas peruanos, mexicanos e americanos. E o que chamou a atenção nesse dia, além das coisas que eles foram apresentando nas pesquisas deles lá, é que houve uma tentativa do Ministério da Cultura do Peru de invadir a audiência e confiscar as múmias. A ministra da Cultura do Peru foi lá com seguranças e polícia, entrou no meio da audiência e pararam tudo e falaram que iam pegar as múmias e tal. Virou um bate-boca lá. E aí depois os caras falaram, só que, desculpa, as múmias não estão aqui, a gente não trouxe, a gente sabia que vocês vinham. E de lá pra cá, essa história, assim, não dá pra falar que ela evoluiu ainda, assim, tipo, saiu do ponto que tava e agora tá cada vez mais comprovado. Não, eles continuam insistindo e publicando. Se você entra no Twitter, direto tem um resultado de um novo exame, uma nova tomografia, isso e tal. Só que não avança assim, tipo, quanto a construir uma evidência que vai ser comprovada e aceita por todo mundo. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Então, como a gente falou, essas múmias foram apresentadas de uma maneira um pouco polêmica demais. Assim, embora tenha tido aquele primeiro impacto de, com certeza deve ser alguma mentira, mais uma armação do Malsan. Mas tem muito dado legal, né, do contexto dessas múmias, né? Se pegar, por exemplo, a cronologia delas, elas foram descobertas inicialmente, eles chamavam de tridáquilos, né? São seres com 3 dedos, né? Uma coisa que chamou muita atenção é que essas ossadas, elas foram descobertas em 2015. Então, nesses 3 anos entre 2015 e 2018, foram feitas algumas análises, por exemplo, na Universidade de São Petersburgo, confirmando que a preservação das múmias foi natural, devido à presença de diatomáceas, né? Que é uma espécie de uma terra, assim, meio estranho. O Du talvez entenda melhor disso. Mas eles conseguiram comprovar que aquelas múmias elas realmente haviam sido conservadas nesse tipo de ambiente, né? E aí, claro que vai gerar um baita de um debate na comunidade científica, porque mesmo sendo apresentada pelo Malsan ali, elas tinham algum respaldo científico, né? Eles nomearam essas múmias, né? Uma recebeu o nome de Maria, e essa tal Maria, ela recebeu algumas análises genéticas entre os anos de 2020 e 2021 e descobriram que ela possuía entre 70% e 80% de DNA humano e, pasmem, entre 20% e 30% de um DNA de origem desconhecida. Aí fizeram uma datação ajustada e descobriram que ela datava do período entre o ano 800 e 1200 depois de Cristo. E aí, claro que abre-se mais debates aí questionando
a autenticidade e a origem. Em 2018, antes ainda, que esse exame foi em 2020, que eles dataram a idade dela. Foi entre 2020 e 2021, né? Isso, mas em 2018 eles apresentaram resultados de uma autópsia dessa múmia, Maria, e aí eles identificaram ali órgãos internos e um feto tridáctilo. Também com 3 dedinhos. Então assim, a história vai ficando cada vez mais absurda, mas cada vez mais interessante. Sim. Sabe? Inclusive, eu entendo que esse feto tridátilo é uma referência direta àquele filme horroroso da autópsia lá de Roswell que passou no Fantástico. Pode ser. Viu? Um ponto que é importante a gente salientar que é o seguinte. Desde quando elas foram descobertas, então tem muita gente que acha, né, como o Ale trouxe pra gente aí, tem muita gente que acha que essas múmias elas vieram agora com o Malsan. Então já ficou claro, elas vieram bem antes. Inclusive, uma das outras coisas que tem no debate é o seguinte. As múmias que o Malsan levou pro México foram analisadas e muita gente chegou naquela conclusão de que elas teriam sido fabricadas. Né? Isso. E, então, assim, supostamente as múmias do Malsan levadas para o México seriam forjadas. Ou não forjadas e sim representações de um passado. Então, elas teriam sido feitas por uma raça antiga. Seriam verdadeiros objetos antigos, mas não era um ser vivo. É como se alguém há muito tempo atrás tivesse feito um boneco. Né? Não era nada anômalo. Isso. Provavelmente alguém vai estar ouvindo e vai falar, não, mas tem gente que falou. Esse tem gente que falou é a galera que é igual a gente aqui, cara. Tá falando atrás de um computador. Especulando. Tá especulando. Então, teve gente que fez análise das múmias com vídeo do YouTube. Cara, não é assim. Né? Agora, um laboratório ir ali, bater o martelo e falar como foi, e na boa, tem muita gente que fica, não, mas esses não tem cabimento, essas múmias são mentira, que não sei o quê. Beleza, elas podem ser mentira, mas nenhum laboratório veio bater no peito até agora e falar, elas são falsas. O ponto principal depois das múmias do Malsan, surgiram outras múmias, e essas sim, são múmias encontradas lá no Peru, de fato. Então, existe essa questão da história também. E as múmias que hoje são analisadas não são as do Malsan. As múmias que hoje nós estamos falando não são as que o Malsan levou no Congresso. São outras múmias. Não. Se você for ver fotos, são bem diferentes. São. Como que essas múmias foram descobertas, né? Como começou essa história? Ali na região de Nazca tem não vou dizer que é uma profissão, mas é uma atividade, né? Que são os ruaqueiros, né? Eles buscam sítios arqueológicos, coisas antigas para encontrar, vender, comercializar e tudo mais, né? Um desses ruaqueiros teria encontrado essas múmias num lugar, numa caverna ali na região de Nazca. A história circulou, chegou num explorador francês chamado Thierry Jamin. E o cara é um explorador. O negócio dele é se meter no meio do nada pra, sabe, tipo o Fawcett, que tinha no século XIX, começo do século XX, inglês, que desapareceu no Brasil. É meio que isso a ideia do cara. E aí esse Thierry Jamin foi lá no Peru, encontrou o cara, levou ele pra ver essas múmias. Foi uma baita negociação entre eles ali, e essas múmias passaram para um instituto que chama Instituto Incari. Foi criado um instituto liderado por esse Thierry Jamin para fazer a coleta inicial e armazenamento dessas múmias aqui no Peru. Depois disso, eles entraram em contato com um projeto chamado The Alien Project, ou também Gaia.com, que é coordenado pelo Malsan. Então lá em 2017, por aí, 2 anos depois de eles terem pegado essas múmias, eles entraram em contato com o Malsan. E aí do Malsan pra frente, quando o Malsan chegou, aí começou a entrar mais dinheiro de pesquisa, mas ao mesmo tempo teve muita briga, controvérsia com o Ministério da Cultura do Peru, porque falava, olha, isso aqui é nosso patrimônio histórico,
e vocês estão roubando. Aí os caras falaram, não, nós não estamos roubando, nós estamos estudando. O negócio a múmia que foi parar com o Malsan lá na audiência no México, ela foi comprada por um suposto milionário que nunca foi revelado quem era, e esse suposto milionário passou ela pro Malsan apresentar lá. Eu creio que o suposto milionário é o próprio Malsan. O que é mais provável. Não pode. Mais provável. Mas eu não posso provar isso, né? Mas é o mais provável. Assim, eu queria falar rapidinho quais são as universidades, instituições que estão por trás da pesquisa desse material. A Universidade de São Petersburgo, na Rússia, onde fizeram exames de tecidos e de DNA. A Universidade de Ica, no Peru, fez autópsias das múmias com médicos legistas. O Laboratório Genômico Biotecmol, aí já é uma empresa privada, não é uma universidade, né? Não é uma universidade pública. Responsável, e lá eles fizeram análises de DNA que também foram divulgadas em 2023. A Universidade Nacional Maior de San Marcos, também no Peru, fizeram análises ginecológicas dos restos encontrados, outros objetos encontrados no local onde as múmias estavam. Teve um estudo que foi feito por uma pesquisadora da Universidade Federal Fluminense aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e eles incluíram também um pesquisador americano, né, para dar aquela carteirada de que tem alguém no hemisfério norte corroborando a história, né, o pesquisador forense independente John McDowell. Ele é professor emérito da Faculdade de Odontologia da Universidade do Colorado e ele é médico legista e perito, né? E ele foi presidente se eu não me engano, era a Associação Nacional de Perícia Legal dos Estados Unidos. Então, um cara aqui de renome dentro desse assunto lá nos Estados Unidos. E ele estava na audiência que foi feito, a segunda evento que foi feito no Peru, quando o Ministério da Cultura invadiu e tudo mais. Eu vou fazer um comentário aqui em partes. Primeiro, a respeito dessa empresa Gaia que fez a aquisição desse material, financiou parte das coisas e tal, que tem o Alien Project. O que é a Gaia? Gaia não é uma sigla para algum projeto, não, é simplesmente o nome referente, uma referência a Deus, a Gaia e tal. É uma companhia de mídia que começou lá no final dos anos 80 vendendo programas de yoga. Eles faziam documentários, né? Então, eles começaram vendendo esses programas de yoga, paradas zen, meditação e tudo mais. Dos anos 90 em diante, começaram a fazer documentários relacionados a isso e a coisas paranormais e tudo mais. E quando houve muito provavelmente com a popularização da internet em outros lugares do mundo, nos anos 90 e 2000, por exemplo, no Brasil, houve um boom de interesse nisso, pelo menos o acesso às informações ficou mais fácil, e aí eles começaram a fazer documentários, ou seja, não que necessariamente aquilo que eles estão mostrando é verdade, mas o formato da produção é de um documentário. É como se fossem reportagens, né? Eles não Sim. Mas a questão é que é uma companhia de mídia, é uma produtora audiovisual, ponto. Então, quando uma produtora audiovisual compra um material, eu entendo que o estudo científico em si não é a prioridade, é a produção do material a respeito do que quer que seja feito com isso. Mas de certa forma, até para ela poder vender a ideia com mais... de uma forma que gere mais interesse, é interessante para ela associar cientistas falando daquele assunto. Ah, claro, sim, mas aí que tá. E claro, para convencer mais pessoas, né? Mas aí, justamente, sequer é uma produtora que tem um compromisso mais jornalístico, mais científico, educacional, enfim, não necessariamente. Então, esse material não está em posse de uma instituição de pesquisa em si, ou de, pensa aí, um Robert Bigelow da vida, é Robert o nome dele, né? Mas um Bigelow da vida, algum milionário que tem interesse em pesquisar essas coisas, não. É uma companhia que realmente fatura vendendo esse tipo de conteúdo, não necessariamente verídico. Sim. Essa é a primeira coisa que eu quero pontuar. É como se a Fatos Desconhecidos tivesse comprado os direitos de falar das múmias. E aí eles vão produzir material para o canal deles. É isso, basicamente. E eles serão a fonte primária das informações a respeito disso. Agora, então, primeiro, a Gaia. Segundo, na Universidade de São Petersburgo,
como o Guto comentou, na Rússia, onde foram feitos os exames de tecidos e de DNA. A gente tem aí três cientistas principais, Konstantin Korotov, Natalia Zaloznaya e Alexander Semiov. Inclusive, eles são citados em um artigo que eu vou comentar daqui a pouco. Não citado no mesmo sentido, mas vamos pegar aqui especificamente o Korotov, que talvez seja o mais conhecido aqui junto ao Semiov. Korotov, ele é físico, né, professor da Universidade Nacional lá em São Petersburgo, conhecido por pesquisas em bioeletrografia, especialmente na tecnologia de visualização de descarga de gás e áreas relacionadas à física aplicada e medicina alternativa. Você que está ouvindo e não sabe o que é a visualização de descarga de gás, você talvez nunca tenha ouvido falar da fotografia Kirlian, que tem esse nome por causa do Semyon Kirlian, que foi o cara que desenvolveu isso entre os anos 30 e 40. São aquelas fotos em que você tem um objeto, uma pessoa, uma parte de um corpo, sei lá, qualquer coisa. E aí você tem aqueles raios, parecem raios realmente, saindo daquele objeto. E aí todo o resto é escuro, a forma da pessoa, do animal, do que seja escuro, e você tem aquele halo, geralmente azulado, em volta, e aí você tem aqueles raios saindo daquilo ali, especialmente quando esses objetos são sujeitos a algum campo de alta voltagem. Eles atribuem essas fotos, aquelas fotos da aura da pessoa, é isso? Mais ou menos isso. Tem algumas dessas fotografias de aura são isso. E aí, isso aí já entrou para a psicologia e tal. Falam que é uma manifestação da aura, tudo mais. Existem algumas das fotografias que foram analisadas posteriormente que foram constatadas como sendo um efeito de descarga elétrica realmente causada pela ionização de um objeto condutor. Pensa aí esqueci o nome daquilo, cara, que é parece uma bolha, assim, que você põe o dedo, aí passa ali um raiozinho no teu dedo. Já viram aquilo lá? Esqueci o nome daquilo. A senhora de Tesla, não é? Eu acho que é esse o nome, mas enfim, é tipo aquilo ali. Basicamente é isso. Tem a ionização ali, acontece, então tem uma explicação científica, ok. Mas aí é a aura da pessoa e papapá, enfim. Voltando lá pro Korotov. O Korotov, ele usou isso, então não tem validação científica, para criar a tal da visualização de descarga de gás, que é o quê? Ele tem um dispositivo que só pode ser fabricado por uma empresa, se não me engano, e aí ele ganha com isso, claro, que esse dispositivo ele avalia o seu bem-estar físico e mental através desse processo de Kirlian. E aí não existe nenhum estudo que corrobore a validade desse dispositivo, desse processo, enfim, essa visualização de descarga de gás. Sempre que isso foi testado, isso foi rechaçado. E esse é, talvez, o principal cientista da Universidade de São Petersburgo que avaliou isso. Tá? Então, assim, né, já temos aqui uma controvérsia para dizer o mínimo. Existe um artigo científico, o artigo não é extenso, inclusive a gente pode disponibilizar aí no link, talvez, para que vocês leiam. Mesmo quem não tem tanto conhecimento, nunca leu um artigo científico na vida, pode ler isso daqui como exercício com a ajuda do Google para pesquisar alguns termos. Tá? E esse artigo fala sobre a proposição de um clado chamado nagalomorfa para esses tridátilos, ou seja, o que é um clado? Ele é uma espécie de classificação dos seres vivos. E aí ele quer criar esse nome, o autor ele propõe a criação desse nome nagalomorfa para que essas criaturas, esses animais, essas múmias sejam classificadas dentro do sistema que existe, né, o sistema cladístico que existe hoje, beleza. E aí ele usa características anatômicas, fala a respeito desse espécime, de diferentes características dele, e vai começando a traçar esse suposto grupo evolutivo. Né? E aí você tem características de répteis, anfíbios, aves primitivas, e no final das contas ele propõe, de certa forma uma suposição também, mas ele propõe que são tetrápodes basais. Pô, Edu, o que é um tetrápode basal?
Tetrápode, ele tem 4 membros, né? E basal é muito antigo. Basicamente isso. É um vertebrado de 4 membros muito antigo, se a gente puder resumir muito assim. E ele propõe isso. Quem é este cientista? Esse cientista é o Ed Casas. Ele, no artigo, ele está listado, ele é apresentado como um pesquisador independente, ou seja, não existe uma instituição científica, uma universidade, um centro de pesquisa, nada assim, dando credibilidade ali para ele, digamos assim, e ele se apresenta nesse artigo como pesquisador independente de xenoantropologia. Então ele seria um xenoantropólogo. Edu, o que é xenoantropologia? Bom, antropologia é o estudo da cultura de diferentes povos, é o estudo do homem nesse sentido, e aí você tem o xeno, que é estrangeiro, alienígena. Então ele estudaria culturas e seres alienígenas. Isso seria xenoantropologia. E aí, como se você digitar, pesquisar por xenoantropologia, muito provavelmente você vai encontrar o nome dele primeiro, porque até onde eu sei, pelo menos até onde eu consegui achar, ele foi o primeiro a se classificar dessa forma no artigo científico. Posso estar enganado, claro, mas pelo menos até onde eu achei foi assim. Mas a xenoantropologia é um campo interdisciplinar, né? Usa diferentes ciências específicas ali para estudar essa questão das inteligências fora da Terra e as interações que essas inteligências tiveram ou poderiam ter tido com a humanidade. Enfim, não existe ninguém além dele próprio na academia dando aval nisso aqui, né? Dando ali, assinando embaixo, ele está sozinho nessa. E aí ele cita vários autores aqui no artigo. E se você pesquisar vários desses autores, muitos deles também são controversos. Carecem corroboração científica. Isso aqui, até onde eu vi, não foi avaliado por pares ainda. Então é um negócio complicado para falar no mínimo. Aí pronto, falei demais já. Odu, você acha que todo esse trabalho que eles têm para nomear e classificar essas criaturas seriam para tentar uma maneira de acabar validando elas? Sim, inclusive nesse artigo ele chega a sugerir o nome científico, Tridactylus nagi, que ele fala que seria uma designação apropriada e representaria um provável espécime ancestral que carece de mais análises e não sei o quê. Isso aqui é sim uma tentativa de classificar isso cientificamente, mas ela também acaba, eu ia falar não conseguindo, mas assim, falta realmente fazer, sabe? Tipo, tá aqui uma tentativa, mas falta alguém ler isso aqui, pesquisar junto com ele e seguir o raciocínio que ele seguiu e validar. Falta essa validação. Agora, assim como falta validação, poderia-se dizer que também faltaria credibilidade de algumas dessas pessoas. No mínimo, elas são controversas por já terem desenvolvido trabalhos, e não foram poucos, em campos que não são validados. Por exemplo, a história do Korotov, né, da descarga de gás lá e tal. Aquilo lá, cara, aquilo não é ciência, ponto. E o cara é super conhecido por causa disso. Então, quando você lista esse cara como uma referência bibliográfica especificamente por causa desse tema que ele não é validado, mas você constrói a sua hipótese considerando que aquilo é verdade, pô, o teu fundamento não tá legal, cara. Você tá tentando justificar uma hipótese usando uma hipótese, né? Então, assim, o argumento fica mais difícil, né? Você justificar uma hipótese com fatos é mais fácil. Mas, por outro lado, não é necessariamente nem por outro lado, assim, qualquer pessoa que se arrisque a estudar essas coisas vão ser controversas também, né? Podiam ser esses, podiam ser outros. Sim, mas é que tá. A questão é que você tenta estudar isso tendo por base coisas que não são comprovadas. Sim, entendeu? Sim, esse é o problema. Sim. Mas assim, uma coisa que eu acho que, como eu... Acho que a gente já citou aqui antes, né? O Vinícius até citou, né? Não somos especialistas em anatomia, biologia, essas coisas e tal.
algumas coisas que são, assim, que saíram, né? Tipo, tem as histórias, tem as coisas que eles falam e tal. Aí você vai ver algumas coisas que saíram como resultados de alguns exames que foram publicados. A gente pode falar sobre a maneira como eles foram publicados. Foram publicados onde e tal, beleza. Se aquilo lá é real ou não também, se não é uma falsificação. Mas alguns exames que foram publicados por essas duas universidades peruanas, aqui a Universidade Federal Fluminense também, quanto à anatomia, quanto à questão física ali dos corpos. Eu passei esses exames para algumas pessoas que são da área, que poderiam avaliar com mais clareza, com mais firmeza, né? E falaram assim, olha, se o exame é real, se isso aqui existe esse ser e esse exame foi feito e é isso que saiu mesmo, é muito estranho. Não estou falando de questão de uma técnica de pesquisa que é questionável como fotografia Kirlian, que é uma farsa, né? Não é aquilo lá. Aquilo lá é outra história. Não estou falando disso, eu estou falando de análise genética, morfológica, tal, coisa que é corriqueira, coisa da ciência do dia a dia hoje. Então, esses dados apontaram para coisas estranhas a respeito dessas múmias. Como que não seriam corpos únicos, né? Então, indo contra a ideia de que elas seriam montadas, né? Tipo, partes de corpos de vários animais diferentes e que aquele boneco foi construído. Apontaram que era uma criatura, um ser harmonioso, anatomicamente único e tal. O que essas pessoas que avaliaram esses exames para mim comentaram comigo é justamente isso, né? Tipo, como o Eduardo falou, a credibilidade das pessoas ali é questionável pelas pesquisas pregressas que elas já fizeram. Se a credibilidade, então, acaba afetando se você acredita no exame ou não. Porque é o que duas pessoas falaram para mim. Se esse exame é verdadeiro, se esse ser aqui existiu e foi examinado, fizeram esse exame e o resultado é esse, é uma coisa muito esquisita. Porque aqui não parece, aqui parece mesmo que tem algo estranho aí. Aponta que é um ser só, que não é um boneco e tal. Aí a dúvida fica realmente na credibilidade do exame. Porque, além disso, esses exames, esses resultados, eles não saíram em revistas científicas, revisadas por pares e tudo mais, tal. Não. O Instituto Incari, a Gaia, eles criaram um site lá, Alien Project, e vão colocando as coisas lá e divulgando no Twitter. Então, é uma coisa que não está sendo divulgada através dos meios oficiais da ciência. Está seguindo um caminho da mídia social. Publica na internet, divulga no Twitter e as pessoas vão dando continuidade para a história. E fica, assim, realmente muito difícil, porque quando você vai ver o que eles apresentam, parece convincente. Mas, ao mesmo tempo, você fica assim, mas será que dá para levar isso a sério com tudo isso aí, por exemplo, que o Eduardo falou? Não vai ser todo mundo que vai ter esse freio, né, de pensar duas vezes antes de acreditar naquilo lá. A questão aí dos exames corriqueiros e tal, a parte que realmente é científica, por exemplo, os exames de DNA, falam aí que em alguns espécimes examinados, até 30% é de material genético desconhecido, ou seja, que não corresponde a nenhuma espécie de ser vivo conhecido na Terra, né? Claro. E para muita gente, quando você fala que esses até 30% são de material genético desconhecido, muita gente já vai pegar e querer falar que, olha, isso daqui é a prova definitiva de que eles não eram humanos, ou então de que eram híbridos de humanos com alguma outra coisa e blá, e tal. Os testes de carbono 14, por exemplo, que colocaram os corpos aí com algumas centenas de anos, como a gente viu, eles reforçam a ideia de que eles são, sim, antigos e que são, o que quer que sejam, autênticos, né? Era de verdade, era montagem. Bom, isso não foi mexido agora. Não foi alguém que ludibriou o Malsan ou outras pessoas, ou não foi alguém que mandou fazer para ganhar mídia, não. O que quer que isso seja, está desse jeito há séculos. Tá? Então, isso é um ponto importante também. E isso foi determinado cientificamente. Sobre o DNA desconhecido. Vamos com calma.
desconhecido pode ser explicado, na verdade, por Pode muitas significar coisas. muita coisa, né? Sim. Por exemplo, primeira explicação mais fácil, talvez, seja de que é uma fraude. Tá? Essa é a explicação mais fácil para o desconhecido. Quando você pega, por exemplo, como a gente já viu em alguns casos, de criaturas que, na verdade, múmias, né? Que, na verdade, não eram criaturas reais, elas eram construídas com ossos de animais, de animais muito diferentes, de aves e de mamíferos, às vezes de pessoas, e manipula aquilo e tal. O próprio governo do Peru, através do Ministério Público, confirmou já que algumas das múmias eram realmente esse caso. Elas eram antigas? Eram, mas séculos atrás alguém foi lá e montou isso, sabe-se lá por quê, e isso foi preservado. Então, alguns casos, não todos, tá? Isso o governo do Peru confirmou. Então, fraude pode ser a primeira explicação para o desconhecido, talvez. Segundo, o exame em si, ele foi fraudado. Não estou dizendo que foi, mas poderia ser. Segundo, Pode se descartar, né? a gente não pode descartar. Até que outra instituição independente faça o mesmo exame e obtenha um resultado pelo menos na mesma linha, não está descartado. Outra questão, baixa qualidade de amostras. Esse DNA dessas múmias, ou restos mortais muito antigos, enfim, ele se degrada absurdamente. Aliás, o DNA, de forma geral, eu lembro de uma aula que eu tive na faculdade do cara explicando lá a degradação de vários químicos lá e tal, e aí o cara explicou por que o Jurassic Park nunca poderia ser viável. Pô, o mosquitinho vai lá, pica o dinossauro, fica preso na seiva da árvore, aí preserva e os caras vão lá, acham o mosquitinho lá preservado, 60 e tantos milhões de anos depois, aí vai lá e tira o DNA do dinossauro que tava no sangue, que tava na barriga do mosquitinho. Cara, muitos fatores, muito pior, e o próprio DNA ele vai se degradando com o tempo. Então, mesmo que você tivesse como preservar todo o ambiente em volta, o próprio DNA iria se degradar. Então, mesmo no caso dessas múmias, o DNA ele se degrada também. Ah, mas não faz tanto tempo. Tá, não faz, mas ele não estará 100% intacto. Tá? Embora a preservação do corpo em si ela possa ser relativamente boa, digamos assim, na falta de um termo melhor, né? Existem técnicas, os egípcios têm cadáveres de animais da Era do Gelo que foram muito bem preservados porque ficaram congelados, enfim, mas o DNA é muito mais delicado e não vai ser preservado da mesma forma. Então, seria interessante se os caras fizessem tipo, uma análise de DNA. Não sei se já fizeram, né? Fazer uma análise de DNA tipo, das múmias do Egito, ou alguma múmia com a mesma datação de carbono aí, por exemplo, de 1.200 anos, e ver se o DNA ali ia ter tido uma degradação suficiente que pudesse dar uma porcentagem de DNA desconhecido semelhante, sabe? É uma boa, é um bom ponto. É um bom teste. Você pegar uma múmia já bem estudada, com idade semelhante, e ver se dá 30% de desconhecido. Porque é 30% de DNA que foi degradado além do ponto de reconhecimento. Vocês já fizeram isso com alguma múmia, velho? Exame de DNA de múmia do Egito, assim? Ou alguma outra múmia? Eu não sei nem se conseguiram recuperar DNA suficiente para fazer um exame desses. Isso já é uma coisa interessante, né? Uma coisa é o DNA funcional, que diz de qual espécie você é, funções básicas do corpo. Outra é o DNA, eu não vou saber os termos corretos, mas outra é o DNA que fala da forma do teu nariz, você tem a tua altura, a tua propensão a ganhar peso, enfim, essas coisas. E aí você não precisa pegar uma múmia do Egito e falar, será que é humano? Sabe? Então esses testes também, como tudo isso é muito caro, muitos desses testes não são feitos. No Egito existiu, né? Foi encontrado, melhor dizendo, uma espécie de sarcófago em que foram guardados ossos triturados do que se constatou de vários animais. E aí, até o History Channel apresentou isso no Alienígenas do Passado, dizendo que aquilo era uma espécie de quimera horrível, que eles não queriam
preservar, porque eles mumificavam as pessoas que eram importantes, eles destruíram o corpo daquilo, fizeram também um estardalhaço ali em cima disso, não necessariamente, tá? Aquilo ali pode ter sido guardado daquela forma por N outros motivos, mas é claro que eles só falaram desse. Última explicação para esse DNA desconhecido: contaminação. Existe uma crítica, isso de cientistas que estão observando isso, dizendo que existe um manuseio inadequado dessas múmias e também falam da falta de transparência sobre como essas amostras foram coletadas, e isso pode ter levado a uma contaminação por DNA de sabe-se lá quais fontes. Então, assim como pessoas podem manipular corpos de animais para criar múmias e tal, e preservar isso por muito tempo, e depois alguém achar, né, como aconteceu. Da mesma forma, você pode ter contaminado essas amostras, ou então danificado essas amostras porque você não as tratou da forma adequada. Contribua com O Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Bom, rapaziada, nós falamos aqui bastante sobre assuntos técnicos e científicos, mas a gente não falou de fato sobre o que são, quantas múmias dessas foram encontradas, né? Foram mais de 20 múmias que foram localizadas ali na região de Nazca, isso aí entre os anos de 2015 e 2017. Só que dessas quase 20, somente 6 foram que passaram por análises mais detalhadas, né? Esses exames anatômicos, radiológicos, genéticos e até histológicos também. Eles fizeram algumas análises de amostras menores desses exemplares, com fragmentos, cabeças e algumas partes dos corpos dessas múmias. E aí, para classificar melhor para conseguirem dar uma classificação para essas múmias, eles classificaram em 3 tipos principais, que foram os insetoides, que são as menorzinhas ali, que medem cerca de 30 centímetros mais ou menos, e tem algumas características anatômicas muito distintas dos seres humanos, que aí sugere uma semelhança com insetos e por isso receberam esse nome, essa classificação de insetoides. Outras receberam a classificação de répteis humanoides, que são algumas múmias que têm traços reptilianos, mas têm uma postura bípede e alguma similaridade estrutural com os humanos. E tem o que eles classificaram como os híbridos, né, que são múmias que apresentam características mistas entre essas classes anteriores e possuem alguns elementos tanto humanoide quanto reptiliano também. Eu nunca entendi essa classificação que eles fizeram, porque uma é réptil humanoide, aí híbrido também réptil humanoide? Tinha uns pedacinhos humanoides e outros pedacinhos reptilianos. Mais confuso. É aí que começa, é por isso que você acaba tendo mais argumento que quebra a teoria da múmia do que qualquer coisa. A gente tem que convenhamos, a única coisa que falta pra gente falar assim, essas múmias são farsa, é realmente ali um laboratório muito grande pegar e falar assim, gente, isso aqui é uma farsa. Eu acho que é só isso que tá faltando. Então o Malsan chega lá, gente, errei, fui moleque. Ou o próprio Malsan pegar e falar, galera, fui moleque. Isso que é foda, já que é uma farsa, tipo, o pessoal fica... não vou me envolver com esse assunto. Não, então você acha que é uma farsa? Quebra de uma vez, pega o negócio e vai analisar, examinar e mostra que é falso. Sabe? Não tô falando isso defendendo que o negócio eu não tenho como fazer isso, sabe? Agora, um instituto, uma universidade, né? O silêncio dessa galera fomenta muito mais. Porque a gente fala assim, foi analisado por uma universidade de São Petersburgo. Por que Harvard, um exemplo, né? Não sei nem se Harvard tem capacidade de preço. Mas por que Harvard não? Tem, né? Tem. Opa. Então, por que Harvard não foi lá, pegou e falou, não, calma, deixa eu ver aqui. Manda pro pai aqui que eu manjo, né? Igual aquele áudio do... Se não tem as manhas, né? E o silêncio desses caras incomoda. Uma questão que rolou é que, assim, depois que teve a audiência lá no México... Audiência, tem que parar de chamar aquilo de audiência, que não foi uma audiência. Um evento. Depois que teve o evento lá no México, o Malsan e o Instituto Incari aí, que estava responsável pelas múmias, eles ofereceram publicamente, quem quiser estudar... Os dados aqui estão aqui e tal, a gente compartilha tudo que a gente descobriu e blá blá blá. Eles
Falaram isso publicamente. Se foram atrás, não sei. Eu sei que quem critica dizendo também que falta transparência da parte deles quanto às análises que eles fazem. Né? Então, eu não sei se alguém, por exemplo, tentou analisar, pedir para, olha, envia um pedaço de material dessas múmias pra gente analisar aqui, e eles negaram. Eu já ouvi que sim e eu já ouvi que não. Por isso que eu falo que eu não sei. Você não fez a pesquisa? Não, você é sinal dos tempos de hoje. Você ouve as coisas contrárias o tempo todo. Já vi... o Gary Nolan até se ofereceu pra fazer uma análise disso aí. E ele disse que não recebeu, só recebeu os estudos. Então, o Guto perguntou, e a dúvida do Guto foi por que teve 3 grupos, né? Se um era humanoides, outros reptilianos, e outros tinham um pedacinho de cada um, né? Híbrido, mas se a gente vê aí as características, talvez a gente consiga entender um pouco isso, né? As características principais dessas múmias é que elas tinham 3 dedos em mãos e pés, com falanges alongadas, por isso tinha esse nome de tridáctilos, né? Os crânios alongados e volumosos, a ausência de orelhas externas, a pele esbranquiçada e coberta por um pó químico preservativo. Tinham também estrutura óssea compatível com seres bípedes e, em alguns casos, a presença de órgãos internos mumificados. Em algumas dessas múmias pequenas, também encontraram ovos calcificados que foram encontrados ali no seu interior. Bem estranho, né? Essa questão da estrutura óssea compatível com os seres bípedes, lá no nosso grupo de apoiadores, o Evandro e a Raíza são os que a gente conversou bastante a respeito dessas múmias, eles gostam bastante do assunto. Uma coisa que eles sempre pontuaram é que, assim, beleza, estrutura óssea compatível com seres bípedes, mas pela anatomia daqueles pés, do próprio corpo deles, assim, aquele bicho ia sofrer muito para andar em 2 patas, em 2 pés. Seria uma vida muito difícil pelo tipo de estrutura dos pés dessas supostas criaturas, né? E o que levanta uma dúvida também é que, assim, além de encontrarem as múmias, parece que encontraram várias raças delas, né? E lá no lugar... Aí, assim, né, tipo, não tem como saber se essa informação é certa ou não. São os caras falando. Porque falou ali, né, que eles examinaram 6 múmias apenas, né, de mais ou menos 20 múmias que eles encontraram, mas que, além das múmias, haviam partes de outras múmias. Então tinha uma cabeça ali, tinha um braço do outro lado, tinha... Muitas hipóteses, né, foram levantadas que isso aí seria um cemitério, né, seriam... O que elas estariam ali por algum motivo, assim, por uma questão de... Foram enterradas ali, foram abandonadas ali, já estariam mortas, talvez, não sei. Mas a própria... Se você considerar que, beleza, não é uma farsa, beleza. É que eu acho muito interessante, muito gostoso pensar esse tipo de coisa. Se elas são reais mesmo, o que estavam fazendo ali? 20 múmias, múmia grávida, elas moravam ali? Era um clã, talvez? Vamos supor que nós somos uma civilização bem antiga, não temos aí tanta tecnologia ou sofisticação para fazer registros. Na época, eu acho que a coisa mais avançada que eles tinham para conseguir conservar alguma coisa seria a mumificação, né? Como, 1200 anos atrás, né? Os egípcios faziam, né? Em mumificar com aquela ânsia de guardar para a eternidade. Eles já faziam isso muito antes até. Bem antes. Mas eu acredito que talvez ali a maneira mais sofisticada que eles tinham de preservar alguma coisa seria mumificando, né? Agora, com certeza. Mas agora, uma coisa que, assim, a gente não citou aqui, mas faz parte da própria essência do episódio, né? Porque ele era as linhas e as múmias de Nazca. Então, assim, se essas múmias tivessem surgido, sabe, sido encontradas, sei lá, no interior da Amazônia ou, sei lá, qualquer outro lugar no mundo, seria uma coisa. Agora, o fato delas terem sido encontradas em Nazca, onde já tem toda uma mística a respeito do lugar, das linhas, será que foram aliens que fizeram, e blá blá blá, de repente você encontra isso aí, serve para os 2 lados, né? Para pensar, nossa, aquelas linhas, agora encontra isso aqui, então realmente tem aliens envolvidos na história. Ou então alguém pensar, pô, já tem essas linhas aqui, hein? Se eu inventar uma história nova... A pergunta é, o que rolou em Nazca, né? Bom, a gente falou bastante sobre as
as observações científicas e os testes que foram feitos e tudo mais, mas a gente não foi tão incisivo quanto a isso, né? Essas principais descobertas que foram feitas aí pela comunidade científica que analisou essas múmias foram ali os exames de DNA que revelaram esse material genético considerado incomum ou sem paralelo direto conhecido, como o Edu já tinha dito, né? E foram feitas ali radiografias, tomografias computadorizadas, reconstruções em 3D também, que comprovaram ali de uma certa forma a autenticidade dessas estruturas ósseas, indicando que não se tratava de montagens artificiais. Estou aqui diante do artigo sobre a primeira conclusão, o primeiro relatório de conclusão do DNA das múmias aí de Nazca. Foi escrito pelo biólogo Ricardo Rangel Martínez, que é o diretor científico da Biotecnologia Exossomal, que é um laboratório privado que presta serviços aí de laboratório. Ele é um artigo que também não é tão extenso, tá? Embora seja mais extenso do que o outro artigo que eu tinha citado, mas ele é muito mais detalhado e é muito mais embasado. Tá? Então nota-se aqui, embora a formatação não ajude muito, nota-se aqui um bom cuidado em relação à metodologia do Martínez em relação a isso. E aí a gente falou sobre a questão do DNA, os 30% e tal. Ele foi justamente nesse ponto, numa sessão específica aqui, onde ele fala de cada um dos espécimes que eles tiveram oportunidade de examinar, né, as amostras de DNA, e ele fala sobre a questão da contaminação que eu tinha comentado. Ele fala que as amostras continham DNA que provavelmente foi adquirido durante o manuseio. Eu tinha falado manipulação da outra vez, a palavra correta talvez fosse manuseio, dos espécimes ao longo do tempo de organismos ao redor e também das pessoas que manusearam esse espécime. E eles encontraram, então, DNA do que eles conseguiram identificar como vírus, bactérias e até plantas, sem genomas mamíferos, por exemplo. Então, eles identificaram essa contaminação. Contaminação foi de, olha só, 36,28%, quantidade mais ou menos próxima. E aí, desse espécime específico, 63,72% não correspondiam aí aos genomas de seres vivos. E aí a gente já tem, então, a confirmação positiva aqui de que foi encontrada contaminação. Então, beleza. O que reforça a ideia de que o manuseio desse material pode não estar sendo tão adequado quanto deveria. Aqui ele fala também da questão da probabilidade de que, acima de 90% de que esse organismo não está relacionado a seres humanos, ou probabilidade acima de 50% de que ele não está relacionado a nenhum ser vivo do planeta por ter esse DNA tão diferente. E especialmente ele fala que não é possível identificar a espécie desses espécimes e que estudos genéticos mais aprimorados devem ser conduzidos, e ele recomenda o sequenciamento completo do genoma, o que seria um desafio muito grande. Fala também que as sequências que ele usou para fazer esse estudo são públicas, então são dados que foram divulgados aí pela equipe que está fazendo essa pesquisa e podem ser acessados livremente. Então, se algum professor de genética, de biologia, algum aluno de genética, de biologia que esteja ouvindo, acha isso interessante, é um exercício que pode ser feito aí numa universidade. E ele fala aqui justamente que é importante promover uma comissão científica multidisciplinar independente para continuar estudando entidades biológicas anômalas. Então, basicamente é difícil classificar e precisa ser melhor estudado. A questão é que ele puxa uma genealogia possível para a múmia Maria, que é aí uma das mais famosas. E ele diz que esse espécime carrega dois
haplotipos característicos de populações asiáticas. Ele fala de um haplogrupo mitocondrial característico de Myanmar. E aí ele desenha aqui a árvore genealógica dela, inclusive desenhou com formas do próprio Office, que são muito feias. Ele puxa aqui uma mulher de Myanmar e um homem da China. São os avós dessa múmia Maria. Esse casal, ele teve um filho, né, um homem asiático, que foi o pai de Maria. A mãe, rastreou-se que o DNA que seria da mãe, o DNA, provavelmente o DNA mitocondrial, não li realmente tudo aqui, encontrei o artigo agora, então isso aqui é quase um react, tá? Ele cita aqui semelhanças com o DNA de chimpanzés da África, e aí ele traz do macho e da fêmea desses chimpanzés os grupos também, na África. Tá? Então, essa é uma possível árvore genealógica da Maria. Então, pai asiático, mãe provavelmente africana, e aí você tem esse híbrido que seria Maria. Mas aí as características anatômicas dela ali que são, tipo, diferentes e tal, seria um dismorfismo que ela teve, um problema congênito. Aqui especificamente ele está falando sobre o DNA, né? Não fala sobre análise anatômica. Eu tenho certeza que existem, aí isso é um trabalho para o Dr. Gatti, mas eu tenho certeza de que existem dismorfismos que podem explicar algumas dessas características. A questão dos próprios tridátilos. Isso existe, né? Ou então, não da forma alongada e estranha como eles existem, mas é possível que isso aconteça. Existe um caso, eu acho que era do... Como é que era o nome? O Alyoshenka, que era aquela suposta múmia russa. Múmia não, perdão. Não era uma múmia, foi encontrado mumificado já. Mas ele estava vivo ainda quando foi encontrado, e uma senhorinha levou para casa e cuidava daquilo. Sim. Ali eu acho que era o caso de uma criança nascida prematuramente com dismorfismo. Nossa, que pesado isso, né? E existe o caso do Star Child também. Star Child já está explicado, tá? Star Child é aquela criança entre... Eu não me lembro se ela tinha 2 ou 4 anos que foi encontrada... O Malsan estava envolvido nessa história aí também, né? Se não me engano, sim. Foi encontrado na América Central, nos anos 20, eu acho. Foi vendido aí, né? Aquela história de Império Britânico pegando as coisas e vendendo. Foi vendida aí e tal. Chegou na mão de cientistas para serem analisados muitos anos atrás. Era provavelmente uma criança com progéria. E aí eles, inclusive, encontraram junto da ossada dessa criança, a ossada de uma mulher que não era a mãe. Isso foi dentro de uma... não me lembro se era uma caverna ou se era uma igreja que tinha uma parte desabada e estava escondido, alguma coisa assim. Mas aqueles 2 indivíduos estavam isolados da sociedade original e morreram juntos. Eles conseguiram determinar isso. O que traz o que abre toda uma série de perguntas que, de forma geral, são: o que aconteceu? Sabe? Tipo, como que essas 2 pessoas, com essas características, chegaram a esse ponto e morreram dessa forma? Então, enfim, o Star Child tem um texto muito legal num site, cara. Como é que é o nome? É o Blog do Astrônomo. Tá lá. O texto é antigo, mas as informações são... É a mesma pesquisa que eu faço, por exemplo... quando eu proponho pautas aqui para o Contato, ou que eu faço lá no Podcast X de vez em quando. Tá? Cara, foi difícil encontrar as informações, mas tá lá. Então, assim, tá explicado. Pode ser um dismorfismo. No caso aqui das múmias, é possível que alguma coisa ali tenha alguma coisa desse tipo também. Podemos aí, então, especular uma teoria de que talvez fossem crianças nascidas aí com problemas genéticos, e os povos antigos, por não saber lidar com isso, acabavam criando aí alguma ritualística para mumificar elas, por exemplo.
Poderia ser... A gente falou até no outro episódio sobre Nazca, do caso de uma criança que teria nascido com a cabeça alongada, e aí a família começou a colocar faixas na cabeça. Para os adultos isso não ia ter o mesmo efeito, mas nas outras crianças que iam nascendo eles colocavam faixa na cabeça para que também tivessem cabeça alongada. Qual foi a interpretação que eles deram que era isso o que eles deveriam fazer? Sabe? O que eles pensaram? Mas é uma possibilidade. Bom, meus caros, para a gente poder finalizar, para a gente poder puxar o final do episódio aqui, quero fazer a provocação final. Apesar de saber a resposta de alguns, mas eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Múmias de Nazca, alienígenas, humanos, fraude ou somente uma brincadeirinha de mau gosto? Posso começar? Pode. O convidado tem toda a prioridade. Olha aí sim. Cara, eu acho que assim, eu não vou meter o Jorge Malsan aqui e não vou cravar nada, claro que não. Né? Mas assim, a gente tem duas, na minha concepção, duas hipóteses. Uma de que existiam alienígenas, eles eram alienígenas e as linhas de Nazca também ali foram feitas por alienígenas ou para alienígenas. Ou então de ser uma sociedade que viveu ali nessa região que seja uma civilização muito ou religiosa, ou supersticiosa, ou voltada para o misticismo, que acabava criando essa simbologia voltada para o misticismo, para entender ou até mesmo classificar o desconhecido. Né? No caso, nascia uma criança com uma deformidade genética, por exemplo, eles não sabiam o que eram e atribuíam ali a eles algum significado místico e talvez por isso as mumificasse. E por conta de talvez fenômenos do céu, fenômenos naturais ou algo do tipo que criassem as linhas também, né? Então talvez pode ser que toda essa mitologia criada aí sobre Nazca seja algo relacionado ao não explicado e uma tentativa deles explicarem, né? Muito bem. E aí, Guto, o que você acha? Ah, cara, eu me dou o direito de achar que essa história ainda é um mistério. Assim como ela poderia ser muito mais do que isso, sabe? A gente poderia falar sobre essa história de uma forma muito mais empolgada. Se a gente sentisse firmeza de que o negócio realmente é real. Agora, uma coisa é você ter certeza que é real, outra coisa é você ter certeza que é falso, ou que é apenas um erro, uma falsificação. E outra coisa é você achar que o negócio está em aberto ainda. Eu acho que isso é uma história em aberto. Eu vejo algumas coisas que despertam um pouco minha curiosidade, a ponto de deixar essa carta na mesa ainda. Mas eu acho muito mais provável mesmo, que mais do que isso ser uma explicação assim de que seja algo, pessoas com deformidades e tudo mais, de que isso seja uma fraude de alguma forma, de alguma maneira alguém encontrou um jeito de ganhar dinheiro inventando essa história. Se for uma fraude, eu acho que é muito mais por esse caminho. Mas eu não sinto confiança para afirmar nenhuma das duas coisas. Assim como em quase tudo na ufologia, eu deixo essa carta na mesa ainda e vamos ver o que vem pela frente. Não dá para dizer exatamente o que é, mas eu não vejo motivos para achar que é um híbrido, um extraterrestre ou o que quer que seja desse tipo. É algo definitivamente é incomum, claro, senão não estaria chamando tanta atenção, mas não existe. Então, de repente, o pessoal desculpa te interromper, assim, classificar o que é impossível, mas assim, se isso fosse não um alienígena, ET, mas simplesmente se você estivesse descobrindo uma outra espécie que habitou na Terra mesmo e que a gente nunca encontrou, quase como se a gente descobrisse uma espécie de animal, uma espécie de dinossauro que a gente não conhecia. Mas aí também é muito mais... Eu ia usar a palavra fácil, mas eu acho que essa não é a palavra correta. A questão é que a identificação ela segue caminhos
que aqui não são... não cumprem a missão, entendeu? Se você tentar classificar essas múmias, estudar essas múmias da mesma forma como você faz com, não necessariamente um dinossauro tão antigo, mas de um animal que você... um fóssil, melhor dizendo, da última era do gelo, não tão antigo, de poucos milhões de anos atrás, você não tem as mesmas certezas com essas múmias. Ou então mesmo as técnicas que você aplica com múmias egípcias ou com outras múmias de séculos atrás, você não tem as mesmas certezas com as múmias, com essas múmias de Nazca. A gente já sabe que algumas delas foram, vou usar a palavra fraude, mas se você disser que aquilo é real, vai ser uma fraude. A múmia em si não é uma fraude, né? Aquilo foi montado, sabe-se lá por que séculos atrás. Existe um cientista, ou era um médico, legista, não me lembro, que ele disse que aquilo havia sido montado recentemente e a própria datação tinha sido fraudulenta ou equivocada, porque tinham sido encontrados sinais de cola nas juntas daquela múmia. Eu perdi a referência aqui dele para falar, mas esse cara chegou a falar isso. E que não era nada daquilo que estavam dizendo e que eram modernas e tudo mais. Então, é mais uma coisa para engrossar o caldo. Agora, se você perguntar para mim, como o Vini falou, cara, essas são as suas opções, e aí? Escolhe uma. Não dá para escolher, mas dá para dizer algumas que não são. A gente não tem como dizer exatamente o que é, mas eu já arriscaria aí ET, híbrido, o que você quiser aí desse tipo, pra mim não tem nada a ver com isso não. Muito bem então, meus caros. Bom, deixando a minha opinião também, né, pra não terminar sem eu dar a minha opinião. Eu acho que bem colocado por todos, e assim como os laboratórios, ninguém quer bater o martelo em nada, é isso que é louco. Nem os laboratórios, nem a gente, porque é anômalo, é estranho e ninguém foi ali provar que é falso. E desde que nada foi provado que é falso, não dá pra gente achar que é nada, né? Não dá pra colocar uma opinião efetiva. E outra que ninguém aqui viu essas múmias, né? A gente não pôde olhar. Hoje nós temos mais dados para provar que elas são verdadeiras, que elas são reais, que não é uma fraude. Porém, a gente não tem nenhuma comprovação de onde vem isso. A gente tem muitos... Vem saindo muitos dados, eles vêm publicando. O pessoal do Instituto Incari, da Gaia, do Malsan lá, os próprios alguns cientistas peruanos e mexicanos que estão envolvidos, eles constantemente estão publicando coisas, quase que diariamente, assim, a respeito do assunto no Twitter. Mas sempre está saindo coisa. E raramente tem o contrário, saindo debunks dessas múmias. E quando surge, por exemplo, o Eduardo encontrou um aí agora que ele acabou de falar pra gente. Quando surge, não aparece, sabe? Fica escondido. Pode ser porque as pessoas não estão tendo interesse acadêmico em ir atrás disso, ou os caras estão negando acesso às próprias múmias para quem quiser estudar, não sei. Qualquer opinião de nós quatro aqui que a gente deu é mais nossa opinião pessoal, um achismo, o que a gente sabe, do que... Né, não chegou ninguém até agora ao mesmo tempo cravando, não é falso e top. Pum, né? E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Bom, meus caros, eu acredito que finalizamos então, né? O papo foi bem instrutivo, bastante informação, e a gente fica de olho
né, no que pode virar o papo dessas múmias aí, se elas vão ser anômalas, se não vão ser. Tem muita coisa rolando, né? Cometa que tá vindo, cometa interestelar, é um monte de coisa rolando. Como que é o nome? A Vila Real trazendo informação de tudo quanto é coisa. Vila Royal. Vila Real. Vila Real é um supermercado caríssimo que tem aqui. É uma propaganda como vem. Mas é muita coisa rolando agora nesse mês de agosto, né? Provavelmente quando você vai estar ouvindo esse episódio, algumas coisas já foram finalizadas. Eu acredito, por exemplo, que o papo sobre o cometa interestelar, que pra mim é um cometa, não tem nada de nave espacial, não tem nada, né? Quem sabe daqui, quando vocês estiverem ouvindo, vocês estão falando, não, o Vini falou besteira, era uma nave espacial. Mas não, gente, não é nave espacial. Muita coisa acontecendo e a gente fica de olho, né? Esperando aí que algo de grandioso aconteça pra gente poder falar, olha, nós avisamos, enfim, irá acontecer o contato. Enquanto não acontece o contato deles, como diz a nossa querida Júlia, né? Mais um dia pensando neles, nós ficamos aqui com mais um episódio do podcast O Contato. Meu caro Alexandre Everton, mais uma vez agradecendo você, meu caro. Que isso, eu que agradeço, é um prazer enorme participar com vocês, eu adoro. E aquele papo que a gente sempre gosta de ter, né, com vocês, e é sempre muito divertido e eu adoro, me chamem mais vezes aí. E eu aprendo cada vez mais com vocês, né? Porque meu lance é contar a história, né? Agora a questão técnica é com a rapaziada aí. Então eu aprendo a cada episódio com vocês, eu sou um pouquinho mais inteligente. Ô, louco. Que isso. Tá errado, tô fazendo errado. Tá errado pra caramba. Fala, não era essa a intenção, né? Tá errado pra caramba, hein? Meu caro Gustavo Cornaccione, considerações finais? É isso, cara. Vamos esperar vir mais informações sobre essa história aí. Como você falou, tem um monte de história surgindo aí. Agradecer o Ale pela oportunidade de bater papo mais uma vez. Valeu, mano. Obrigadão. Por que não convidam aí ao Projeto Galileu lá de Harvard ou então a Salon Foundation, que são instituições realmente dedicadas a esse tipo de coisa, que tem recursos humanos excelentes e tem recursos financeiros e técnicos também top de linha para analisar isso aí. Pensem nisso. Ale, valeu. Edu, o que seria do History Channel se isso acontecesse? Então... O que seria da Gaia se isso acontecesse? Acho que esse lance vai virar uma coisa parecida com a história do Santo Sudário, né? Vai sempre ser aquelas polêmicas. Claro que guardadas as devidas proporções, né? Mas vai sempre ter as polêmicas do comprovou-se isso e não comprovou-se aquilo. E acho que nunca vamos chegar a um veredito final, né? Lá no Além da Imaginação, na época que estourou isso daí, eu tinha falado que o Malsan era o ratinho da ufologia. Lembrei disso aqui agora. Então, Ale, valeu aí por mais uma. Meus colegas de bancada, valeu aí por mais uma. E vai, Sombra! Ok, Ratinho. É isso mesmo. Terminamos mais um episódio do O Contato Podcast. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.